assim, para mim, o segundo melhor do Brasil, ficava atrás só do Flamengo. O Johan saiu, né? O Johan saiu. Agora tem ainda algumas questões para serem olhadas, com saídas de fim de temporada, mas eu acho que o Scarpa chegando, ele mantém o Galo nesse lugar e com um pouco mais de força ainda. Não, belíssima contratação. Até para mim uma surpresa, o Palmeiras, não sei se tentou, porque ele sai do Palmeiras, o Palmeiras querendo que ele permanecesse, fazendo proposta para ele. Né? Ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 22, merecidamente. O Veiga, né, teve uma contusão e ele assumiu esse protagonismo, jogando até numa função, eu concordo com o Pascoal, ele joga mais pela direita, mas ele até ficou mais centralizado e foi decisivo e batendo pênalti. Tudo que o Veiga tem de responsabilidade no time passou para ele. Todas as bolas paradas, porque ele tem uma batida muito boa, sensacional, né? A canhotinha dele funciona muito bem, como o Veiga também. E me surpreende, né? O Palmeiras, não sei se tentou, mas não entrou nessa disputa, ou se entrou, perdeu, e o Atlético foi bem demais. Baita de um reforço, a gente estava falando, era um sonho dele ir lá para a Europa, tentar jogar, viver uma outra cultura. Foi rápido, né? Foi bem rápido. A situação é outra, né? Como eu falei, legal, quer conhecer a cultura e tudo, vai lá, viaja, passa um tempo. Mas assim, o jogador quer jogar. O jogador, legal, vou conhecer a cultura, vou viver uma outra liga, vou ver um outro padrão de jogo, mas se eu ficar só no banco, não dá. O cara quer jogar. Então é bem por isso que ele retorna para um time fortíssimo, né, um time que tem um treinador que o conhece, que trabalhou junto e é candidato a título, né? O Atlético entra. Sempre a gente fala Flamengo, Palmeiras, Atlético, né? Esse trio se reforça sempre, se mexe no mercado, melhora o seu elenco, então sempre entra como um dos favoritos. Acho que aí não tem nenhuma dúvida de que vai ser titular, né? O Zinho traz um ponto interessante, que trabalhou com o Filipão justamente nesse Palmeiras. Eu fico com a sensação de que foi fora de timing, assim, de repente, a conversa do Palmeiras, porque ele foi convencido a voltar para o Brasil em cima disso que o Zinho traz pra gente, né? Precisa jogar. Não adianta você estar lá conhecendo cultura se você não está exercendo seu ofício. O que me disse um dirigente do Palmeiras a esse respeito, né? Conversando com o dirigente do Palmeiras, você sabe que eu preservo o nome das pessoas para a gente diz, a gente contra o fato, mas lógico, fonte a gente guarda. A gente guarda o nome das pessoas. E ele me disse o seguinte: Pascoal, não seria lógico, depois de tudo que a gente fez pelo Scarpa, tudo que a gente ofereceu pelo Scarpa, e ele não quis, a gente fazer tudo de novo para ele voltar. Mas não teve uma conversa em setembro? Teve uma conversa, mas uma conversa que não andou, porque ele preferiu continuar na Grécia. O Palmeiras fez uma consulta, ele falou, eu prefiro ficar aqui, eu quero ficar na Europa. O Palmeiras não se movimentou. O Palmeiras ofereceu para o Scarpa o segundo maior salário do elenco, todo mundo sabe disso. O Zinho sabe disso, porque o Zinho tem os contatos dele lá no Palmeiras. O segundo maior salário do elenco seria do Scarpa, para ele não ir para a Inglaterra. E ele não quis. Ele não quis. Todo mundo sabe que o maior salário é do Dudu. Ele seria o segundo maior salário do Palmeiras. E ele não quis, porque ele era o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 22. E aí esse dirigente falou, que me disse isso, não seria lógico a gente ter um investimento desse tamanho para o jogador que falou para a gente que não queria ficar, queria ir embora para a Europa. Então, acho que o pessoal do Palmeiras se sentiu um pouco ferido. Sim, né? faz depois de tudo que falou, que teve uma consulta negada, e aí, sabe, os caras falaram, não vou procurar mais, porque é desgaste. Que ele seja muito feliz no Atlético, é o meu desejo, claro. É a minha versão desse fato. E ele vai ser, porque ele é muito bom jogador. Além de bom jogador, é um excelente cara, um sujeito sensacional, um garoto espetacular. Inteligente, bom de papo, fora da curva. Titular absoluto. Bom, para mim é óbvio, não sei para vocês. Titular, né? Chega como titular. É uma letra só, né? A gente tem que... Posso responder com a letra só, né, Zinho? Ele vai jogar como titular no Atlético? Se ele joga... Tem briga, Teatro? Ou é óbvio? Vida. Pra mim é... Não, ele tem bola para ser titular. Assim, agora precisa retornar, precisa ocupar de novo esse espaço. Tem bons jogadores, o elenco do Atlético é bom também. Eu acho que, assim, de nomes, de peças, depois do Flamengo é o melhor. Então, assim...
O time do Palmeiras é melhor, mas o elenco do Atlético tem mais opções. Então, assim, ele está chegando nesse local. Mas se ele jogar o que a gente sabe que ele pode jogar, o que ele apresentou para ser eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro de 22, aí ele vai ser titular. Agora precisa jogar, né? Precisa jogar. O Edenilson a gente achou que seria titular no início e não foi. Perdeu a posição, saiu, né? O Patrick e vários outros. O Pedrinho do Corinthians, que também voltou da Europa, foi para lá. Vários que a gente... É outro clube, é outra pressão, é outra cobrança. Às vezes o cara não encaixa. Se tudo caminhar com um bom futebol que ele tem, o sistema de jogo do Filipão, ele tem bola para ser titular. E ele sabe perfeitamente como é que joga o Filipão, né? Sim, Ele vai jogar por trás dos dois atacantes, fazendo meia ponta pela direita, né? Porque sabe que o Paulinho é o cara do arranque. Imagina um cara com o potencial dele de lançamento pro Paulinho. Imagina um cara com o potencial de bola cruzada na área para o Hulk, do passe, de pifar o jogador dentro da grande área, como ele tem essa perspectiva. Jesus vira realmente um assombro para os adversários. Por isso que eu já abri, assim, para mim é o mais lógico, né? Claro que tem que entregar, não adianta nada, é o que o Zinho coloca. Eu também achava que o Edenilson chegaria com esse status e demorou, né? Até acabou a temporada como titular. Mas quem acaba fazendo essa função de meio campo ali é o Pavon no Galo? Pavon. Para mim não tem concorrência. O Pavon é bom jogador. É bom jogador, mas pra é mim outro. não tem O Igor concorrência. Gomes também faz essa função. Também. Mas Mas aí se pensar que tem Zaratio, né? O Zaratio é mais meia, mais por dentro. Às vezes o Zaratio joga bem aberto lá pela esquerda, lá do outro lado e tal. Eu acho que nessa função dele, o Atlético acerta na contratação. Sim. Acerta nessa. O Zinho falou, a gente falou 3 nomes aqui, de 3 jogadores que qualquer outro time tinha interesse em contratar. Pavon, Zaratio e Igor Gomes. São Entendeu? Bons jogadores, mas é que pra mim os Scarpa são jogadores que os outros ficariam, opa, vai liberar, tô interessado, tô querendo, entendeu? Agora, ele, na minha concepção, do jeito que joga o Scarpa, agora o Zinho falou uma coisa que é absolutamente certa. O Scarpa que começou no Palmeiras, que era do tempo do Luxemburgo, que o Luxemburgo ficava uma fera com ele, o Luxemburgo falava que ele não escalava... Ele é que não se escalava pela falta de empenho nos treinamentos e a característica dele, porque você tem que entender que tem jogador mais lento no treino do que no jogo. Sim. Tem jogador que o compasso dele no jogo é diferente do treino. O Zinho sabe muito bem do que eu estou falando, né? Tem jogador que no treino, é uma tiriça de dar dó. Mas bota pra jogar, vira um tormento pro adversário. Mas eu vou te falar, o Scarpa é um jogador muito inteligente. Eu posso estar muito equivocada, tá? Eu gosto muito do futebol dele, eu acompanhei ele no Fluminense quando eu era repórter ainda, ele chegando, né, despontando, chegando não, mas despontando. Ele é muito inteligente, então a sensação que eu tenho é que ele assimila muito rápido o que está sendo passado para ele. Tomara que ele pegue no breu rapidinho no Atlético. Na Europa foi questão da intensidade. Bom, então, aí é que é o negócio. Porque tal da intensidade, aqui no Palmeiras com o Vanderlei Luxemburgo, a cobrança vinha. Sim. Quando vem o Filipão e ele vai jogar, quando vem o Abel e ele vai jogar, quando machuca o Veiga e ele fala, vem em mim que eu seguro a bronca, puxa vida, ele tomou conta do time do Palmeiras. Não é que ele jogou pelo Veiga, ele tomou conta do time. Né? Ele toma conta do time do Palmeiras. Então, esse cara é o que interessa. Agora, esse jogador que tem esses poucos minutos no Forest, esse jogador que tem todos esses poucos minutos na Grécia, no Panathinaikos, Olympiacos. No Olympiacos da Grécia, o que acontece? Esse aí você questiona. Esse jogador você questiona. Por quê? Porque ele não entregou o que se esperava dele. Aliás, eu vou falar, agora é só a minha versão do fato. O Fluminense jogou contra um time inglês a decisão do Mundial. Perdeu de 4. Mas a grande lição que fica para o futebol brasileiro é a intensidade do jogo, a velocidade do jogo, aquilo que a gente não vê no futebol brasileiro. Aqui, a cada minuto, você tem uma falta. Às vezes, a cada minuto, 2 faltas. No futebol inglês, o jogo é muito mais corrido. Ele flui. E aí você precisa da intensidade dos jogadores, da força dos jogadores. Por isso que aqui jogadores mais velhos conseguem jogar.
Lá não, você precisa ter a plenitude da vitalidade para poder jogar. É muito diferente, né? É muito diferente. É outro esporte. O praticado no Brasil, o futebol, é um estilo, e o praticado na Europa é outro estilo. Não é surpreendente que tenha mais jogador que bate e volta do que acaba ascendendo na Europa, né? Muito bem, mais atleticana, Hulk pode ultrapassar um grande ídolo histórico vestindo a camisa do Clube Atlético Mineiro. Hulk aí que pode se tornar o maior artilheiro do século vestindo a camisa do Galão da Massa. Antes de conferirmos essa notícia, você que é torcedor do Galo e que faz parte da massa, que não gosta de perder nenhuma repercussão do Galo nas mídias esportivas,